Olá, mulher linda, sabe que edifica o lar. Eu sou Eliane Cristine e estamos fazendo a leitura Respostas de Deus para os Dias Difíceis, de Sheila Walsh. Esta leitura foi autorizada. Para a aquisição do livro, entre em contato com a editora Thomas Nelson. Leitura 39, mais. Pai, eu oro pela amiga que me ouve, que ela possa ouvir a tua voz em meio às tempestades. Eu oro em nome de Jesus, amém. Seriam nossos desejos fracos demais? Esta é uma mensagem incrível. Jesus não somente nos faz lembrar que Deus espera para nos dar o que buscamos e que tem uma porta sempre aberta para os pedidos, mas que Ele nos dará mais do que sabemos, que queremos ou precisamos. Amo a maneira como C.S. Lewis colocou a questão no livro O Peso da Glória. Se espreita na maioria das mentes modernas a noção de que desejar nosso próprio bem e com disposição esperar por nosso desfrute é uma coisa ruim. Espero argumentar que essa noção foi inserida por Kant e pelos estoicos e que não faz parte da fé cristã. Efetivamente, se considerarmos as implícitas promessas de recompensas e a natureza avassaladora e a natureza assombrosa das recompensas prometidas pelo Evangelho, pode parecer que nosso Senhor acha nossos desejos, que nosso Senhor acha nossos desejos não muito fortes, antes fraco demais. Somos criaturas desanimadas, nos entretendo com a bebida, o sexo e a ambição, quando em júbilo infinito se nos oferece como uma criança ignorante que quer continuar a fazer tortas de lama na favela porque não pode conceber o que seria a oferta de um feriado ao mar. Somos satisfeitos de forma demasiadamente fácil. Pedir, buscar, bater, por quê? Por o quê? Ao final do Sermão da Montanha vem o convite que Cristo conecta diretamente ao que qualquer pai na multidão poderia compreender, o mais primário desejo de poder prover para o seu filho. Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bateu a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, souberem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Muitos dos comentadores veem esse versículo destacando como uma peça em separado. É o que se chama perícope. Não tem nada a ver com periscópios. O prefixo peri vem do grego, significa sobre, em torno ou além. O resto da palavra cope vem do grego cope, que significa um corte. Um perícope é um trecho de um texto de um livro ou documento. Ele foi cortado em volta e identificado como uma unidade literária. O importante sobre cada perícope ou seção é que ela é estudada como um todo. Assim, se olharmos esses 5 versículos, vemos que Cristo reconhece que temos grandes necessidades na vida e que só há uma maneira de termos essas necessidades atendidas e satisfeitas. A resposta é clara: orar, orar e orar. E não somente como um pedido murcho e desanimado, mas como uma busca intencional, comprometida e incansável a Deus. Peça-lhe e lhe será dado, não emprestado ou vendido, mas dado. Busque e você encontrará. Não que você talvez encontre ou possa encontrar, e sim que você encontrará. Bata e a porta será aberta para você. Não que ela talvez se abra ou que se abra para outra pessoa, ela será aberta para você. Então seria razoável para alguém que estivesse na multidão, que o escutava, perguntasse: como podemos saber que isso é verdade? Em que você está se baseando? É nesse ponto que entra a analogia de nosso relacionamento com o nosso Pai Celestial, com o relacionamento entre pais e filhos. E nessa analogia é poderosa. Os exemplos que Jesus escolheu são aqueles que à primeira vista podem não dizer muito para nós, mas para sua plateia teria grande significância.
Mateus nos fornece 2 exemplos, e quando Lucas relata a história, acrescenta outro, Lucas 11:12. Em Mateus lemos: qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra? Lucas acrescenta: ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Podem parecer combinações estranhas para nós, mas a plateia de Jesus podia ter uma imagem clara do que estava sendo dito. Os pequeninos seixos rolados de arenito no litoral se pareciam exatamente iguais aos pãezinhos que as mães colocavam nas lancheiras de seus filhos. Assim, Jesus pergunta que pai enganaria seu filho e, em vez de dar-lhe o pão de que precisa, trocaria por uma pedra. A pergunta seguinte é: que pai daria a esse menino uma serpente se lhe fosse pedido um peixe? A serpente, aludida, muito provavelmente, uma enguia, o que, de acordo com os preceitos alimentares dos judeus, era impura. Levíticos capítulo 11, versos 12. O que Cristo estava dizendo era que pai, quando seu filho lhe pedisse um peixe, o trapacearia, dando-lhe um peixe, mais um que não pudesse comer. Quem seria tão cruel? A seguir vem o escorpião e o ovo. Quando o escorpião está enrolado sobre si mesmo em descanso, especialmente os claros, se parecem exatamente com um ovo, mas na verdade seriam aterrorizantes para uma criança. A picada do escorpião é muito dolorosa e pode até matar. Jesus perguntou: que pai olharia nos olhos de uma criança faminta e lhe daria algo que poderia assustá-lo e feri-lo? Jesus está dizendo que se nós, que fazemos parte desse mundo decaído e despedaçado, não faríamos isso, mas sim correríamos para atender às necessidades de nossas crianças, o quão mais faria Deus, que nos conhece e que nos ama, para atender às nossas necessidades? Mas não só isso, o amor de Deus por nós, ele é vasto. Além do que achamos que precisamos, e suas respostas despontam da profundeza de sua misericórdia e sabedoria. A dádiva de pedir àquele que nos conhece e nos ama. Você já se flagrou perguntando: Deus, por que não responde às minhas orações? Preciso ouvir uma resposta sua ainda hoje sobre essa questão. Você não me escuta, Deus? Você não me ama? Em seu comentário ao Evangelho de Mateus, William Barclay nos conta dos gregos e de seus deuses e como eles respondiam às orações. Conta-nos a história de Aurora, deusa da alvorada, que se apaixona por um mortal de nome Titono. Quando Aurora se dá conta de que em algum dia Titono iria morrer e que ela não, pede a Zeus, rei dos deuses, por uma dádiva a esse rapaz. Ele consente em um pedido e assim ela pede que Titono viva para sempre. O que ela não pensou em fazer foi pedir que ele permanecesse jovem para sempre. E assim ele ficou cada vez mais velho e não podia morrer. A dádiva se tornou uma maldição. Em contraste, como escreve Barclay, Deus irá sempre responder às nossas orações, mas jamais responderá dessa forma. Sua maneira será sempre a da sabedoria perfeita e do amor perfeito. Uau, glória a Deus! É claro que aqui estamos nesse último contexto falando de mitologia. Não é algo de fato que acreditamos que ocorreu, mas é algo que os gregos contavam da sua mitologia a respeito de Zeus, a respeito dessa então deusa Aurora que faz um pedido para que o amor de sua vida viva para sempre. E Zeus, como sabemos que não tem nada a ver com Deus e que a sabedoria dele, nesse caso, não seria a de onisciência, de onipotência como o grande Deus que temos e servimos, ele atende o pedido de Aurora na mitologia e faz com que o amor dela viva a vida toda. Mas imagine em que circunstâncias esse homem vive. Cada vez mais, ano após ano, ele vai envelhecendo. E quando chega, então, os anos nos quais ele seria tirado dessa terra, tirado dessa vida, ele continua vivendo, mas cheio de intempéries da vida, de flagelos e fragilidades que a idade traz. Imagine que preço foi esse tão alto que, supostamente, na mitologia, essa deusa
pediu para que o seu amado vivesse. O nosso Deus não é um Deus assim. Ele responde às nossas orações, todas elas. Seja sim, seja não, seja espere. Ele responde, mas ele responde à sua maneira, com sabedoria, com perfeição, com amor, porque ele sabe o dia de amanhã. Nós não sabemos a respeito dos pedidos que fazemos e, segundo o meu pastor, glória a Deus que o Senhor não atende todos os nossos pedidos, porque imagine se ele atendesse pedidos que fizemos alguns anos atrás e que não tinham nenhuma sabedoria. O pedido de uma criança, talvez, em sua fragilidade de entendimento, que pede coisas que não fazem sentido no futuro vindouro. O Senhor sabe. A Bíblia fala que eu é que sei que pensamentos tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fins que desejais. Então clamareis, passareis a buscar a mim e eu vos ouvireis. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte, diz o texto bíblico. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor traga entendimento, que as suas petições sejam pautadas na absoluta vontade de Deus, para que Ele responda às suas orações diante da sua onipotência, onisciência, benignidade a respeito da sua vida. Um grande beijo, Deus te abençoe e até a nossa próxima leitura.